Pai do Senhor, meus queridos, que Deus continue abençoando a cada um de vocês de uma forma toda especial. Hoje, no nosso estudo bíblico, falaremos acerca do livro do Apocalipse. Esse livro é muito importante para o nosso conhecimento, porque trata das coisas que em breve hão de acontecer. Então vamos para o capítulo 1 e o versículo 1 do livro de Apocalipse, que nos diz: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo a enviou e a notificou a João, seu servo. Aqui nós vemos esse primeiro versículo mostrando que foi Deus que trouxe a revelação através de um anjo para o apóstolo João. E João, ele é o autor do livro do Apocalipse. Foi ele que escreveu o livro de Apocalipse. Mas o autor das revelações é o próprio Deus. O apóstolo João é o mesmo que escreveu o Evangelho de João e também 3 outras epístolas. E esse livro foi escrito por volta de 94 a 96 depois de Cristo. O apóstolo João, ele estava em Éfeso pregando a palavra de Deus. E por causa da palavra de Deus, ele foi levado para ser prisioneiro na ilha de Patmos, a ilha que ficava no mar Egeu. E foi lá, aprisionado e esquecido por muitos, naquela ilha onde tinha várias pessoas aprisionadas, que Deus revelou o livro de revelações, o livro de Apocalipse para o apóstolo João. O próprio livro de Apocalipse, ele aborda tudo o que irá ser tratado dentro dessas revelações, dentro desse livro. No capítulo 1, versículo 19, vamos ler. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então aqui o Senhor Jesus Cristo revelou a João que ele deveria escrever as coisas que ele tinha visto, isso fala do passado, as coisas que são, isso se refere ao presente, e as coisas que em breve hão de acontecer. Então vamos por etapa. Jesus mandou que ele escrevesse as coisas que viste. João, ao receber as revelações de Deus, ele também viu o Senhor Jesus Cristo com todo o poder e autoridade. E ele narra dizendo: eu vejo um semelhante ao Filho do Homem, o qual traz sobre si um cinto de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a alva lã, seus pés semelhante ao latão reluzente. A visão gloriosa que ele teve do Senhor Jesus Cristo, quando no verso 13 ao 16 nos diz: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingida pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Então, essa é a visão que João viu acerca de Jesus Cristo, o qual o próprio Jesus pediu para que ele escrevesse essa visão que ele teve do Senhor Jesus Cristo com toda a sua glória. Após as coisas que ele viu, o Senhor Jesus também pediu para que João escrevesse as coisas que são, que estavam presentes naquele tempo aonde foi dado as revelações ao apóstolo João. E as coisas que são estão narradas no livro de Apocalipse, no capítulo 2 e no capítulo 3, que foi as mensagens que Jesus mandou para as 7 igrejas que estavam na Ásia
menor, que são elas: a igreja em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia. Essas são igrejas que estavam passando por momentos difíceis durante o período em que o livro do Apocalipse foi escrito. E Jesus, ao enviar as mensagens a essas igrejas, muitas delas com reprimenda, com alguns conselhos e também com elogios. Nós vemos entre as 7, nós podemos separar as duas que são as duas mais comentadas, que é a igreja em Laodiceia e também a igreja em Filadélfia. Laodiceia simboliza a igreja que se afastou do primeiro amor, a igreja que deixou os preceitos de Cristo e que não mais está vivendo conforme a sua palavra. Mas também existe a outra igreja, que é considerada a igreja que está andando segundo a palavra de Deus. A igreja que anda em comunhão com Cristo, que mesmo tendo pouca força, ela permanece fiel ao seu Deus. E essa igreja é a igreja de Filadélfia. Mas o Senhor Jesus também pede para que João escreva as coisas que em breve hão de acontecer. Isso fala do futuro, da escatologia, das coisas que acontecerão no futuro. E João narra, e dentro das coisas que em breve hão de acontecer, a partir do capítulo 4 até o capítulo 22, estão presentes ali a grande tribulação, o anticristo, a besta, o falso profeta, os 7 selos, as 7 trombetas e também os 7 castiçais da ira de Deus, além do milênio e do juízo final. Nós temos todas essas coisas que comportam as coisas que em breve hão de acontecer. E foi assim que Deus mostrou através de um anjo a João as coisas que em breve hão de acontecer. E aqui nós finalizamos com essa pequena introdução do livro do Apocalipse. Breve traremos mais vídeos acerca dos demais capítulos para que possamos compreender e dar importância a esse livro que, segundo está escrito, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que praticam tudo o que está escrito nesse livro. Então, que Deus abençoe sua vida e te espero no próximo vídeo com mais um capítulo do livro do Apocalipse.